Oi, gente, tudo bem? Publicado o edital da Procuradoria do município de São Paulo. E diante dessa quantidade de concursos, né, da advocacia pública, bons concursos da advocacia pública que tem saído. Então, vamos fazer uma análise aqui rápida sobre o edital, os principais pontos, na verdade, porque o principal questionamento, e eu acho que o mais importante, é sobre a data de realização da prova, que está chocando com a segunda fase do concurso de advogado da União. Então vamos fazer uma análise aqui rápida sobre o edital e também falar um pouco sobre essa questão das datas, né? Da data especificamente da primeira fase. Então, um concurso com 32 vagas, muito bom, provavelmente vão chamar mais, né? O município de São Paulo é um país praticamente, então a chance de chamarem mais é muito grande, especialmente considerando que com muitos concursos na praça, é provável que alguns aprovados na Procuradoria de São Paulo sejam também aprovados em outros concursos. Então isso pode fazer girar a lista mais rápido, né? Então, sem mais delongas, a prova tem primeira fase objetiva, discursiva e de títulos. Não tem prova oral. Não há exigência de prática forense, basta ser bacharel em direito e ter registro na Ordem dos Advogados do Brasil. Remuneração está aqui. A parcela fixa de 10.400 mais honorários. Então, não se engane com essa remuneração. Quem quiser mais detalhes, basta procurar no portal da transparência da Prefeitura de São Paulo, mas com certeza é superior a esse aqui. Inclusive, o concurso da Procuradoria do município de São Paulo, desde a época que eu estudava para concursos, é conhecido como uma das melhores procuradorias municipais do país. Então, é realmente uma oportunidade muito boa. Aqui tem os requisitos, não tem nada demais, nada que chame a atenção para isso. As vagas e lotação. O total de 32 vagas, mas nós temos aqui 23 para ampla concorrência, 2 para candidatos com deficiência e 7 para candidatos negros, sendo a lotação realizada após entrevista, né? Então, ele fala um pouco aqui das vagas para pessoas com deficiência, as vagas para candidatos negros, negras ou afrodescendentes. Aí do procedimento de aferição, né, da autodeclaração. Inscrição R$ 161,70. Vamos passar aqui mais diretamente para o ponto mais importante. Ficou por último, que ele diz que a data estabelecida no cronograma. Por fim, a gente vai dar uma olhadinha no cronograma. Das disposições, também nada de relevante. Aqui, que ele fala das inscrições e da data de pagamento, que estará também no cronograma, aqui é o ponto de muita atenção, que eu espero que vocês assistam ao vídeo até o final. Vamos passar aqui agora para a prova objetiva, as fases do concurso, né? Prova objetiva sem questões. Prova discursiva serão 2 provas, né? A P2 e a P3. A P2 com 5 questões discursivas e um parecer ou dissertação. E a P3 com 5 questões discursivas e uma peça processual. Depois, a avaliação de títulos, que é apenas classificatório, ou seja, não elimina. Aí a prova objetiva terá duração de 5 horas e valerá 100 pontos. Aqui é o primeiro item importante. A prova objetiva vale 100 pontos, a discursiva vale 100 pontos e a de títulos vai valer apenas 5 pontos. Então isso dá uma equilibrada no concurso, de maneira geral, ali entre a primeira fase
a segunda fase. E a de títulos você acaba por ter uma possibilidade de igualdade maior em relação a quem tem mais bagagem, né? Para não tem concurso que a prova de títulos o peso é muito grande e isso acaba gerando muitas distorções no resultado final. E aqui os critérios de avaliação, lembrando que a branca é Sebrasp, né? O que é bom para quem vem estudando para advocacia pública, porque nós tivemos recentemente alguns concursos realizados pelo Sebrasp, né? Então isso é muito bom. Aqui, cada item certo valerá 1 ponto e não vai haver perda de pontuação em caso de resposta errada. Então, isso também é muito bom. Acertou, ganhou 1 ponto. Não acertou, não vai perder. A prova discursiva tá aqui também, valerá 100 pontos, né? E aí traz todo o detalhamento da distribuição da pontuação. Aí as instruções de consulta também para a segunda fase, mas isso daqui é só, não precisa nem se apegar a isso agora. Aqui é outro item muito importante dos critérios de avaliação das provas discursivas. Na ampla concorrência, chamarão 450 pessoas, ou seja, os 450 candidatos mais bem classificados na prova objetiva serão classificados para a segunda fase. Esse é um quantitativo muito bom para esse concurso, porque chamar 450 pessoas para a segunda fase não é qualquer concurso que faz isso. Para as pessoas com deficiência, os 30 melhores classificados na objetiva, e para os candidatos negros 120. Então esse é um ponto importante do concurso, que vão chamar muita gente para a segunda fase. E o interessante disso é quando a gente chega na parte dos títulos. E por que isso é interessante? Porque não haverá exclusão, não haverá cláusula de barreira da prova discursiva para a prova de títulos. Ou seja, os 450 primeiros da prova objetiva que forem para a discursiva e atingirem a pontuação mínima da discursiva, irão para a prova de títulos, que não é eliminatória. Ou seja, o simples fato, simples entre aspas, porque não é simples, mas não é fácil na verdade. O simples fato de você ser aprovado na prova discursiva significará que você estará aprovado no concurso público. Por quê? Porque a prova de títulos não será eliminatória e porque não tem cláusula de barreira da segunda para a terceira fase. E aqui são poucas as possibilidades de título, tá aqui: livre docência, doutorado, mestrado e pós-graduação apenas. Então isso dá uma balanceada boa no concurso. O conteúdo em si, não há muita novidade em relação ao que se verifica nos concursos da advocacia pública, com apenas algumas observações que eu vou passar aqui agora. Constitucional, nada demais, está aqui a disciplina de direito constitucional, exceto algumas questões municipais, mas também sem grande peso. Administrativo, a mesma coisa, aqueles temas que normalmente a gente encontra em concursos da advocacia pública, eles estão aqui, mas sempre incluem algumas questões locais. Direito ambiental e aqui urbanístico, que é a primeira diferença, que é uma característica dos concursos de procuradorias municipais, direito urbanístico. Direito civil, processo civil, também nada de que chame muita atenção em relação ao que o pessoal vem estudando. Tributário, e aqui óbvio, o enfoque de tributário serão os tributos municipais. Financeiro e orçamentário, previdenciário, trabalho, processo trabalho, penal, processo penal. E aqui um diferencial, difusos e coletivos. Mas dentro de difusos e coletivos é interessante que a gente tem assuntos de processo civil, a gente tem assuntos de urbanístico, por exemplo, Estatuto da Cidade,
a parte muito de urbanístico, na verdade, né? E processo civil. Então, tem questões aqui de ambiental. Então, meio que se comunica com outras disciplinas, né? Exceto aqui no que toca direito consumidor, também incluído como direitos difusos e coletivos. E aqui o ponto mais relevante para o momento, que é motivo de agonia de algumas pessoas, que é o cronograma, já que a prova objetiva é dia 18 de junho de 2023, o que coincide com a segunda fase do concurso de advogado da União, que ocorrerá nos dias 17, 18 e 19 de junho. Mas aqui, e é o ponto mais relevante dessa análise, e que eu chamo a atenção para vocês, é sobre, primeiro, o prazo de inscrição. O período de inscrição vai acontecer entre os dias 28 de março a 18 de abril. Porém, contudo, todavia, e aqui eu chamo muita atenção, o prazo para pagamento da inscrição é no dia 5 de maio de 2023. Ticiane, o que isso significa? Significa que o prazo de pagamento será após a realização da primeira fase do concurso de advogado da União. Ou seja, a prova objetiva do concurso de advogado da União, se eu não estiver enganado, vai acontecer no dia 30 de abril. Ou seja, o que acontece? Após a realização da prova objetiva, em poucos dias ali, só o prazo do pessoal incluir as notas nos rankings da vida, a maioria já começa a ter uma noção se vai conseguir ser aprovado na primeira fase, se vai ficar ali na zona cinzenta ou se estará reprovado. E isso é muito importante. Por quê? O que eu sugiro que vocês façam? Se inscrevam no concurso e aguardem para efetuar o pagamento da inscrição até o último dia do prazo. Porque aí vocês vão ter uma sinalização maior sobre isso e vão ter uma possibilidade de controlar um pouco a agonia, né? Então, fez a inscrição, por exemplo, dia 28 de março, dia que abrir as inscrições da PGM de São Paulo, deixem para fazer o pagamento após a primeira fase de advogado da União. Então, isso vai dar uma sinalização mais precisa, digamos assim, e mais segura para vocês efetuarem a inscrição, comprarem passagem, reservarem hotel. E lembrando que São Paulo tem a maior malha viária do país, a maior rede hoteleira do país. Então, ainda que se pense em fazer a inscrição, o pagamento em maio, não haverá tanta dificuldade de conseguir hotel, de conseguir passagem, como se fosse um concurso em municípios menores. Então, muita atenção para isso. São muitas oportunidades de concurso da advocacia pública. Quem puder aproveitar todas, aproveite. Agora, óbvio, se for para a segunda fase de advogado da União, aí realmente só faz sentido fazer a Procuradoria de São Paulo se for um sonho seu. Se você for de São Paulo, desejar morar em São Paulo, enfim, por questões muito, muito específicas. Então, mais uma vez chamo a atenção para o prazo primeiro, para a data, o prazo de inscrição, e segundo, para o prazo de pagamento da taxa de inscrição. Muita atenção para isso, boa sorte para todos e até a próxima.